Aleluia. Mensagem de hoje no telão. Eu verei o que nunca vi. A parte 18. Diga, eu verei o que nunca vi. Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? São ou não são? São. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para trabalhar a nosso favor. Crê nisso? Amém? Então, com esta fé, com esta confiança, com este entendimento, nós vamos orar. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, Paizinho querido, nós te amamos, Senhor. Amamos a Tua palavra, amamos a verdade, queremos em tudo lhe agradar, queremos, Senhor, em tudo, Jesus, manifestar o nosso amor a Ti, a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Porque Tu és fiel, Tu não falhas e jamais falhará. Obrigado, Senhor, por mais esta noite, por mais esta rica oportunidade em que o Senhor nos dá de podermos estar aqui para Te adorar e neste momento, a partir deste momento, ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu Te louvo, eu Te agradeço e eu Te peço que a partir de agora o Senhor me use conforme Tu queres, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, para que os Teus filhos recebam a revelação da Tua vontade, para que os Teus filhos recebam o conhecimento da verdade, a verdade que liberta, e que eles vivam em tudo nesta terra, Senhor, como mais que vencedores, que eles vivam por cabeça e não cauda, para o Teu louvor e para a Tua honra. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém. Glórias e glórias a Jesus. Obrigado, minha querida esposa, bendita pastora, meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo eleito, aqueles que são chamados de amigos de Deus, têm os seus nomes escritos no livro da vida, salvos e salvos para sempre, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, e que estão aqui nesta noite respondendo a um chamado santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não negligenciamos, igreja, o ministério dos anjos, que pouco se é falado em outras igrejas. E nós estamos aprendendo com mais profundidade sobre este ministério maravilhoso de Deus que age a nosso favor. Amém? É importante o conhecimento deste ministério, é importante o entendimento desta verdade espiritual que é relacionado à nossa vida, está diretamente ligado à nossa vida aqui na terra. Amém? Nós vimos que Deus, na sua soberania, em sua organização, porque Deus é organizado, Ele alinhou este ministério dentro de 13 hierarquias, compostas por 9 classes de anjos. Nós começamos a ver isso, amém? E está no telão, pastora. A primeira hierarquia nós estudamos, que são os serafins, os querubins e tronos. Amém? 3 classes de anjos. A segunda hierarquia são os principados, as potestades e virtudes, que são mais 3 classes de anjos. E a terceira hierarquia são os anjos designados, os arcanjos e simplesmente anjos.
Amém? Então, cada hierarquia é composta por 3 classes de anjos. Amém? Eu quero estudar com você. Põe no telão para mim, pastor. Em relação aos anjos, tá? Nós vamos falar sobre os anjos executantes. Nós falamos um pouco aqui na quinta-feira próxima passada. Nós terminamos a mensagem com este tópico. Lembram? De anjos executantes. Nós vamos falar dos anjos vigilantes. Vamos falar dos anjos do abismo. Anjos com poder sobre o fogo. Vamos falar dos anjos das águas. Os anjos que cumprem ordens. Os anjos que trazem mensagens. Os anjos protetores. E também aquilo que a Bíblia chama de carros de Deus. Amém? Nós vamos começar com os anjos executantes. Vamos rever em Êxodo 23, versículo 20 a 22. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Nós recebemos, amém? Que o Senhor já enviou um anjo na nossa vida para ir adiante de nós, para nos levar ao lugar que Ele tem preparado para a nossa vida. Crê nisso? Então, se você crê, olha o versículo 21. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Então, Deus dá o seu poder ao anjo. Amém? Versículo 22 diz: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo o que eu disser, então, aleluia, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Olha que coisa tremenda, igreja. Quando nós obedecemos aquilo que Deus nos orienta, aquilo que vem ao nosso espírito, amém? Aquilo que nós ouvimos e Deus testifica, o anjo está no meio disso tudo. O anjo, ele interfere na nossa vida espiritual com Deus. Nos auxilia, ele nos ajuda para termos o rumo, a direção que Deus quer que nós tomemos. Amém? Então, estes são os anjos executantes. Vamos falar agora dos anjos vigilantes. Quem são, pastor? São os que vigiam e observam as pessoas e as guardam do perigo. Daniel 4, 13 e 23 diz: no meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, o anjo, um santo que descia do céu. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Então aqui, no livro de Daniel, ele revela, não é, numa visão, num sonho. Tá? Em sonho, em visão, você pode ver o anjo. Deus pode lhe dar orientações, lhe dar uma revelação. Olha, amados, e uma coisa você precisa entender: Deus não vai mandar um anjo falar algo para você diferente do que ele fala aqui. Ok?
Então, Deus ele vai sempre confirmar na sua vida aquilo que ele tem falado com você aqui. Então, ele pode mandar o anjo ir sim num sonho teu, confirmar aquilo que você está ouvindo. Amém? E algo pessoal, tá? Uma decisão pessoal que você precisa tomar, ou algo que Deus quer que você faça, ele também pode enviar o anjo e lhe orientar em sonho, como uma visão. Amém? Tá claro? Então, glória a Deus por isso. Anjos do abismo. Apocalipse 9:11 diz: e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo. Então, quando as pessoas falam anjo do abismo, as pessoas já pensam logo em demônio. Não. Deus tem anjos guardando o abismo, guardando o inferno. Amém? Então, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon. E em grego, Apolion. Então, este anjo é um anjo do Senhor. Alguns teólogos alegam ser um anjo de Satanás, mas não. É um anjo de Deus que guarda o abismo. Amém? Glória a Deus. Anjos com poder sobre o fogo. Apocalipse 14:18. Diz: saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então, olha, igreja. A palavra de Deus, ela é clara e ela revela. Então, aqui está mostrando um anjo que tem autoridade sobre o fogo. Ele domina o fogo. Olha que tremendo. Ele tem autoridade sobre o fogo. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Anjos das águas. Apocalipse 16:3-5. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto. E morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Amém? Está claro aqui? Então, a Bíblia relata anjos com certos atributos. E nós estamos entendendo, crendo e aprendendo essas verdades para que possamos, então, viver com maturidade este ministério dos anjos. Anjos que cumprem ordens, 2 de Samuel 24:16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Israel, sobre Jerusalém, para destruir. Então, olha, amados, isso aqui eu vou continuar, falando bastante para você inculcar isso. Quem tem todo o poder é Deus. Deus, ele não é o autor do mal. Ok? Ele é o autor de toda boa dádiva. Mas Deus, ele é justo e ele é um Deus de justiça. Então, ele usa os seus anjos também para destruir.
Assim como um dia ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele enviou os seus anjos para levar o que? Justiça àquele lugar. Então, nosso Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus longânimo, mas ele é um Deus que se ira. Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus soberano. É o Deus que eu e você devemos temer. Devemos reverenciar. Ok? Devemos respeitar. Porque assim como disse o nosso apóstolo, né? Há pessoas que dizem, não, porque Deus tem que me respeitar. Não. Deus não tem que respeitar ninguém, Deus não respeita ninguém. Porque Ele é Senhor de senhores, Ele tem que ser respeitado. Amém? Então, glória a Deus por isso. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal. Olha, do mal. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão. Um anjo, tá? O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Anjos que trazem mensagens. Mateus 1:20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, aí mais uma vez em sonho, o anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o anjo mensageiro, né, trouxe a mensagem a José, aparecendo a ele num sonho. Amém, igreja? Quer ver o anjo? Quer ter experiência com o anjo? Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver, já temos visto que o anjo também pode aparecer como um ser humano diante de nós. Não tem medo não, né? Tem medo? Não tem medo não, né? Pode aparecer dentro da sua casa, sem mais, sem menos. Deus pode permitir. Amém? Deus pode permitir você ver o anjo, porque ao teu redor está o anjo do Senhor. Ele está em todo tempo enquanto nós obedecemos a palavra. Amém? Ele vê tudo que nós fazemos. Ele ouve tudo que nós falamos. Ele presencia tudo, todas as nossas atitudes. Amém? Glória a Deus. Anjos protetores. Daniel 6:22 diz, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então aqui o que aconteceu? Deus enviou o anjo na cova junto com Daniel, quando Daniel foi lançado nessa cova. E este anjo foi quem protegeu Daniel dos leões. Tá claro? Amém? Carros de Deus. Salmos 68:17 diz, os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. Isso aqui é um número simbólico, tá, gente? Amém? Milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. 2 de Reis 6:17 diz, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então o exército inimigo vinha, né, para prender, para matar Eliseu, e junto com ele estava o seu moço, né, este aprendiz de profeta. E quando esse moço viu o exército se aproximando, ele entrou em desespero e ele disse para Eliseu, Eliseu, nós vamos morrer, nós estamos fritos. E a Bíblia diz então que o profeta Eliseu orou e disse, Senhor, eu te peço, abra os olhos dele para que ele veja. Olha que tremendo, viu?
aquele que está, não é, em comunhão com o Senhor constante, ele vê com a visão do Todo-Poderoso. Ele não vê com os olhos carnais, ele não vê com os olhos humanos. Porque o moço estava vendo com os olhos carnais. E não conseguia ver a proteção de Deus que já estava com eles. Porque a Bíblia diz que o Senhor então abriu os olhos do moço e ele viu o quê? Que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do profeta. Para quê? Para protegê-lo. E assim foi. Protegê-lo. Nenhum mal sucedeu com o profeta. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então, aqui nós falamos de alguns anjos que a Bíblia traz. E eu quero continuar a mensagem lendo com você Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Isso aqui não é o nome de igreja não, tá? Universal Assembleia não é, a Universal Assembleia é a eclésia, a igreja de Jesus Cristo na terra. Amém? Então, as incontáveis hostes de anjos. Então nós temos a noção que são milhões de milhões, milhares de milhares, miríades de miríades. São muitos anjos que trabalham a mando de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Daniel 7,10 diz: um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Judas 14 e 15 diz: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Olha, amado, que sério isso aqui. Porque tem muita gente que diz assim: olha lá, ó, continua fazendo lá o que está fazendo, e cada dia pior. Fica falando, fala contra a Bíblia, fala contra Deus, fala contra a igreja, fala contra o pastor, fala contra Jesus, fala contra aquilo que é a verdade. Olha, amados, a Bíblia diz, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Nada vai ficar impune. Nada vai ficar impune. Acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, proferir palavra contra a palavra de Deus é proferir contra Jesus. Estão entendendo? E Deus é justiça e ele vem com seus anjos e vai passar a régua. Essa é a palavra. Tem um momento em que ele vai passar a régua. Salmo 91, 7, 8. Olha nós aqui. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos... Então, pensa comigo agora. A justiça de Deus vem e você vê do teu lado
caindo 1000, do outro lado caindo 10.000. O que é esse cair? Vidas destruídas, sofrimento, tristeza, dor, choro, ranger de dentes. E você, feliz em Cristo Jesus. Por quê? Ao teu redor está o anjo do Senhor que te livra e te guarda de todo o mal. Então, é tremendo isso, igreja. É tremendo, porque nós amamos a palavra, nós amamos servir a Jesus, nós amamos a verdade, vivemos na verdade. Deus tem prazer em nós. A Bíblia diz que naquele dia vereis a diferença daquele que serve e o que não serve a Deus. O que é a diferença? É isso aqui. É ver os que vão cair no nosso lado direito, no nosso lado esquerdo, e nós não vamos. Nós vamos permanecer firmes, guardados pela mão do Senhor, porque Ele tem prazer em nós. Amém, igreja? Entende isso? Entende, compreende o que a palavra diz quando ela diz 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita? Tem pessoas que ficam assim, né? Horrorizadas, né? Falam, nossa, como isso? E aí muitos até dizem que, mas espera aí, mas que Deus é esse? É o Deus de justiça. É o Deus que vai fazer quem cair do nosso lado? Os ímpios. Os ímpios vão cair. Aqueles que falam impiamente, né? Que são os pecadores que proferem palavras contra o próprio Deus, contra a palavra de Deus, contra a verdade. Êxodo 12, eu quero ler esse texto com você, alguns versículos. 12, 13, 23, 29 e 30 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus deu uma sentença, tá? E Ele está dizendo que Ele ia ferir na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Então, versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Nós temos o sangue de Cristo em nossa vida. Amém? Que nos guarda. Nos guarda do destruidor. Ok? Então, olha. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, amados, ouça. A destruição é para o ímpio, não é para o povo de Deus. Você tem que entender isso. Você tem que viver com esta confiança e tranquilo. Habitar nessa terra tranquilo, seguro, livre do temor do mal. Porque o mal não é para você. Diga, o mal não é para mim. O mal é para o ímpio. Amém. Você é justo. Então você é justificado por Jesus Cristo. E a Bíblia diz que condenação agora não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não há condenação sobre a sua vida. Está entendendo, igreja? Então, olha lá. Versículo 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir quem? Quem? Os egípcios. Os ímpios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor anjo. É o anjo destruidor do Senhor. É o anjo designado para aquilo, para destruir, assim como ele enviou Sodoma e Gomorra. Amém? Então,
passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Aleluia! Versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Quem fez isso? O anjo do Senhor. O anjo de Deus enviado pelo Senhor. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus? Aleluia. Então agora eu quero falar com você a respeito do anjo do Senhor. Amém? O anjo do Senhor, como a Bíblia traz escrito. Nós estávamos falando de anjos de Deus, ok? Mas a Bíblia traz uma expressão que diz o anjo do Senhor. Eles nos instrui e obedecer, respeitando, porque eles carregam o nome de Deus, ok? Mas nós não devemos dar adoração aos anjos, porque a adoração ela é exclusivamente única a Jesus. Em Apocalipse 22, versículo 8 e 9 diz: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo não recebe adoração, tá? Um anjo que vem em nome do Senhor, ele, quando alguém vai para adorá-lo, ele diz: não adore a mim, adore a Deus. Então, os anjos não recebem e orientam para que se faça isso, para que se adore somente a Deus. Mas a Bíblia Sagrada também revela que houve momentos de aparição de um anjo que recebeu a adoração. E este anjo é citado na Bíblia como o anjo do Senhor. Então, isso faz com que o Espírito nos revele que era o próprio Deus encarnado. Amém? Também conhecido como teofania. Guarde bem esse termo, teofania. Era a aparição de Deus no Antigo Pacto. A aparição do próprio Deus como pessoa a outras pessoas no Antigo Testamento. Então, está no telão, pastora? Os irmãos, para ficar mais fácil de guardar. Teofania, o que é? É uma manifestação visível de Deus, uma aparência visível de Deus no período do Antigo Pacto. Guardou? Isso é teofania. Êxodo 3, versículo 2 a 6 diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Está vendo? O anjo do Senhor. Numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Quem estava ali? Deus, Jesus. Amém? Era Jesus quem estava ali naquela sarça. E o texto começa com o quê? Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Mas era o próprio Deus. Versículo 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça, olha como aí a coisa já vai direta, né? Antes era o anjo do Senhor e agora Deus. Do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou:
não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, porque Deus estava ali, naquele lugar, então era santo. Disse mais, eu sou, o começo do texto era o quê? O anjo do Senhor. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Josué 5, 13, versículo 15 diz: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem. Então aqui nessa aparição foi como homem mesmo, tá? Um ser humano. Que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao meu servo? Aleluia. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Quem estava ali com Josué? Deus. Deus. O anjo, chamado o anjo do Senhor. O príncipe do exército do Senhor. E quem é o príncipe da paz? Jesus, próprio Deus. Juízes 13, versículos 15 a 22, olha. Então, Manoá disse ao anjo do Senhor, mais uma vez a expressão, o anjo do Senhor: permite-nos deter-te e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se preparares holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Era um homem que estava ali. Amém? Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem é maravilhoso? Jesus. Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Deus se alegrou de receber o holocausto. Amém? O sacrifício. Manoá e sua mulher estavam observando. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu o quê? Subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Olha que tremendo. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então, Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Aleluia! Que tremendo isso, igreja. Então, o anjo do Senhor é a teofania. Amém? É Deus aparecendo às pessoas como um homem, como uma pessoa. E isso aconteceu no Antigo Pacto. Gênesis 16, 7 a 9. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai,
de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Então Deus apareceu para Agar. No momento, né, ainda não era o momento em que ela foi dispensada, né, que ela foi mandada embora. Foi no momento em que ela teve ali um certo atrito com a sua senhora, né, com Sarai, e ela fugiu. Então Deus, o próprio Deus, veio a ela, né, como um homem, como uma pessoa, né, apresentando-se ali como o anjo do Senhor, mas era o próprio Deus, e deu a instrução a Agar. Gênesis 22, versículos 11 e versículo 15. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Então aqui também revela que Deus se manifestou a Abraão. Amém? Como anjo do Senhor. Gênesis 31, versículos 11 a 13 diz: e o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Olha que tremendo, igreja. Assim como com Abraão, também Jacó. Deus o guiou, o orientou, se manifestou a ele, não é? A Bíblia diz: o anjo de Deus me disse em sonho. Era o próprio Deus falando com Jacó. E aqui nós temos uma revelação tremenda, porque às vezes, amados, pessoas nos fazem mal, pessoas nos prejudicam, pessoas abusam até de nós, vamos dizer assim, tiram proveito de nós. E a Bíblia diz aqui, ó, ele continuou: levanta agora os olhos, versículo 12, e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Labão era o tio de Jacó. E Labão estava abusando ali de Jacó, sabe? Se aproveitando dele. E chegou uma hora que Jacó falou: mas eu quero também prosperar, eu quero também ter a minha vida, eu quero poder, né, ser alguém. E Deus honrou Jacó, porque Deus via que Labão estava tentando trapacear. Então Deus disse para Jacó: porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Amados, aquele que está guardado por Deus, o mal não lhe toca, o mal não prevalece. Amém? E o anjo do Senhor, o anjo de Deus, que é o próprio Deus, nos guia, porque ele é o Espírito que habita em nós. E um anjo de Deus está ao nosso redor, nos livrando, nos guardando das potestades do inferno, amém? Das hostes da maldade nos lugares celestiais. Juízes 2, versículo 1 diz: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Números 22, 22 a 34. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Amado, essa história é tremenda. Presta atenção. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta.
e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho. Ou seja, Deus estava parado no caminho. O anjo do Senhor. Amém? Com a sua espada desembainhada na mão. Aleluia. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então, Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Olha, o profeta não estava vendo Deus. E a jumenta viu. Olha, amados, com todo respeito, tá? Se um animal vê Deus e nós não vemos, nós estamos fritos. Vocês estão entendendo? Porque assim, você viu? O animal ele vê Deus, vê o anjo, vê. Toda criatura vê. Porque aqui está revelado que Deus fez a jumenta ver. E o profeta não conseguiu ver. Porque o profeta não estava na visão do Todo-Poderoso. Então aquele que vive na visão do Todo-Poderoso, ele vê Deus. Ele vê o que é que Deus está mandando, ele vê o que é para fazer, ele sabe o caminho, ele sabe por que aquilo está acontecendo, o que é que vai acontecer, para onde que ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Está entendendo? Mesmo que ele não veja Deus de fato, né, na sua frente, mas ele vê o que Deus está mandando. Ele vê o que é para ser feito. Ele está ligado com Deus. Porque aqui o profeta não estava ligado nem um pouco com Deus. Pelo contrário, ele estava indo fazer algo que não era para fazer. Então Deus veio repreendê-lo. E ele não viu. A jumenta viu. E o que ele fez? A jumenta saiu então do caminho, foi pelo campo. O que ele fez? Espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. 24. Mas o anjo do Senhor, o próprio Deus, pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado havendo muro de um e outro lado. 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso, tornou a espancá-la. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E é assim com Deus, né? O caminho é estreito, não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão. Se jogou. Olha que tremendo. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. 3 vezes ele espancou a jumenta. Então o Senhor fez falar a jumenta. Olha, amado. A qual disse a Balaão: a jumenta falou: que te fiz eu? Que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta. E Balaão então conversou com a jumenta. Profeta, que profeta, né? Não conseguia ver Deus, teve que falar com a jumenta. Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Olha o que ele falou para a jumenta. E o anjo do Senhor ali, Deus ali, ouvindo a conversa. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Olha, ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta?
Eis que eu saí como teu adversário. Amado, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Quando Deus se coloca contra alguém como adversário, e aqui era o profeta. Então, é muito sério, porque assim, nós somos o povo de Deus, nós somos guardados por Deus, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Deus habita em nós, Ele é por nós, Ele é a nossa força. Porém, se nós sairmos do caminho, se nós deixarmos, para que Ele seja sempre o nosso auxílio, não o nosso adversário. Amém? Porque as pessoas falam, não, porque o inimigo de nossas almas, o inimigo de nossas almas, que é o diabo, já está derrotado. Já está vencido. Lá na cruz, ele já foi derrotado. Amém? Então agora, o que é que tem que ser a nossa preocupação? Agradar a Deus em tudo. Obedecer a Deus em tudo. Olha lá, 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Olha que tremendo isso. Então Balaão disse ao Senhor, ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Então, voltou para fazer aquilo que era para de fato ser feito, e não aquilo que ele queria fazer. Amém, igreja? Juízes 6, 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então, a Gideão também Deus apareceu, não é? A Bíblia revela como o anjo do Senhor, e foi o próprio Deus quem apareceu ali a Gideão. 1 de Crônicas 21, 16 e 17. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus, anjo do Senhor, Deus: não sou eu o que disse que se contasse o que... Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei. Eu é que fiz muito mal. Porém, estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então, Deus estava ali para fazer justiça. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O Deus que no antigo pacto aparecia às pessoas, né, como anjo do Senhor, e que tem o significado de teofania, ele veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Ele veio como homem. Então, ele foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Filipenses 2, 5 e 11, 5 a 11 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que se apresentou no passado como anjo do Senhor, Ele é o Deus que faz a sua justiça, Ele é o Deus que tem prazer em utilizar, em usar o ministério dos anjos para realizar a sua obra, para guardar os seus aqui nesta terra. Ele é o Deus que tem prazer em usar a sua igreja para alcançar as suas ovelhas, para levar o seu nome àqueles que ainda não receberam a salvação. E, portanto, amados, nós somos totalmente gratos a Deus por fazer parte deste serviço, de poder ter sido já chamados por Ele para trabalhar na sua vinha, para poder levar a salvação aos perdidos. Amém? Então que você receba na sua vida o favor dos anjos, que você viva com intensidade o ministério angelical, que você creia, que você por fé, sabe, todos os dias declare que você recebe a ministração dos anjos de Deus a teu favor, que você agradeça a Deus pelo anjo que está ao teu redor te livrando e te guardando de todo mal, que você viva com mais realidade esta verdade espiritual na tua vida, em o nome de Jesus. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Aleluia! Se coloque de pé, igreja. Eu quero orar junto com você. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus de toda a glória, Deus soberano, Rei de reis, Senhor de senhores, aquele que se revela a nós pelo Teu Santo Espírito, aquele que revela a nós a Sua verdade, aquele que nos ensina os Teus mistérios, Senhor, e nos faz crescer nesta graça e neste conhecimento. Obrigado, Deus, por nos fazer entender este assunto tão maravilhoso, Jesus, que é a nosso favor, que é a nosso respeito, que é o ministério dos anjos. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, nós queremos em tudo lhe obedecer, queremos em tudo te agradar. Senhor, nós não queremos, ó Deus, ser como Balaão, em momento algum da nossa vida. Nós queremos em tudo te ver, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, a tua vontade na nossa vida. Queremos seguir pelo rumo em que o Senhor já determinou para cada um de nós. Queremos, Senhor, viver a fidelidade contigo, a obediência, este amor, Jesus, um amor incondicional, que é o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Está escrito que o Senhor nos amou primeiro, e assim nós queremos retribuir este amor. Nós queremos em tudo te agradar, Senhor, com a nossa vida. Não somente, Deus, estar aqui em tua casa nos dias de culto, nos dias de reunião, mas nós queremos todos os dias da nossa vida te agradar, com a nossa postura, com os nossos pensamentos, com o nosso falar, com as nossas atitudes, Senhor. Atitudes de verdadeiros cristãos que conhecem a Ti, que entendem que ao nosso redor está o Teu anjo, nos observando a nossa conduta, dentro e fora da igreja. Jesus, nós queremos receber a ação dos Teus anjos a nosso favor. Nós sabemos que quando
nós não te agradamos, os teus anjos não podem operar a nosso favor. Quando nós não estamos dentro da verdade, dentro da palavra, os teus anjos não podem operar a nosso favor, porque eles obedecem a ti. Eles adoram a ti em todo tempo, eles louvam a ti em todo tempo, com fidelidade. E assim nós queremos, Senhor, aprender com os anjos a te louvar em todo tempo, te adorar em todo tempo, estar em plena comunhão contigo, Senhor. Te agradando, Senhor, te agradando, Senhor. Jesus, Deus amado e bendito, que esta igreja cresça em poder, que esta igreja cresça em conhecimento, que esta igreja, Senhor, cresça na revelação da Tua graça, que os Teus filhos vivam o sobrenatural, que eles testemunhem do Teu poder, que eles vejam o Teu anjo, que eles entendam, Senhor, o Teu favor a nosso favor, que eles entendam a missão que o Senhor tem para esta igreja nesta terra, que o Senhor entenda o propósito, que eles entendam, Jesus, que o Senhor os faça entender o propósito desta igreja nesta terra, que todos entendam, Jesus, a importância que eles têm dentro deste chamado, deste ministério. Jesus, foi o Senhor quem nos convocou, foi o Senhor quem nos chamou. Por isso nós sabemos, ó Deus, que há um modo de procedermos nessa terra. Há um modo digno de vivermos o Evangelho nesta terra. E nós pedimos que o Senhor nos ajude a vivê-lo como nós devemos viver, como o Senhor quer que vivamos. Não como Balaão, que queria fazer por conta própria. Mas nós queremos fazer como o Senhor quer. Nós queremos em todo tempo, Jesus, poder ver a Tua glória em nossa vida, ouvir a Tua voz em nosso espírito nos guiando, ouvir os anjos mensageiros que vêm a nosso favor, os anjos que vêm responder às nossas orações. Nós queremos, Senhor, nós queremos entender para vivenciar com mais profundidade o mundo espiritual, Senhor. Entender os sonhos, entender as visões, entender que quando nós sonhamos com alguém que nunca vimos na vida, entender que aquela pessoa ali naquele sonho é um anjo que o Senhor enviou para falar conosco. E quantas vezes, Senhor, nós temos sonhos com pessoas que nós nunca vimos, com pessoas que não conhecemos. E são sonhos para trazer revelação à nossa vida. São sonhos para falar conosco. E agora, hoje nós estamos entendendo isso. Hoje o Senhor nos mostrou, Deus, que muitas vezes em sonho o Senhor fala conosco. O Senhor envia anjos para nos dar ordens, para nos dar orientações, para nos dar direção. E que isso, Senhor, aumente na nossa vida. Que aumente, que seja constante, Senhor, esta experiência maravilhosa com o Teu reino. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós recebemos, Pai, a ministração dos Teus anjos a nosso favor em todas as áreas da nossa vida. Na nossa vida matrimonial, no nosso casamento, na nossa vida familiar, Senhor. Jesus, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, Senhor. Jesus, nós cremos que os Teus anjos estão operando a nosso favor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Jesus, para a nossa saúde perfeita,
Nós cremos que os teus anjos estão operando, nos guardando. Obrigado, Senhor, por nos fazer o teu povo, por nos resgatar do império das trevas, por nos colocar aqui hoje, nesta noite, e poder, Senhor, te adorar, receber a verdade, se alegrar com esta verdade e dizer que nós te amamos e queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais de ti, Senhor. Nós falamos não ao mundo e sim para a tua palavra, Senhor, para a tua verdade. Declaramos, Deus, que esta igreja irá sempre se portar conforme a tua vontade. Declaramos e recebemos, ó Senhor, que os teus filhos que aqui o Senhor tem trazido e aqueles que o Senhor vai trazer viverão, Pai, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Não segundo Balaão, mas conforme aquilo que te agrada, conforme aquilo que te apraz, Senhor. Porque nós não queremos, Senhor, viver com a sensação de justiça, Senhor, sobre a nossa vida. Não. Nós queremos viver, Senhor, com a sensação que estamos sempre te agradando, que estamos sempre te alegrando, Senhor. Porque nós sabemos que tu és um Deus de amor e tu és um Deus de justiça. Que tu és um Deus que não se alegra com o erro. Tu és um Deus que não se alegra com o pecado. Tu és um Deus longânimo, mas tu és um Deus que se ira. E nós temos conhecido isso, nós temos entendido isso, Pai. Portanto, que neste lugar o Senhor se alegre sempre com a nossa vida. Que neste lugar, Senhor, o Senhor tenha prazer, o Senhor tenha regozijo, Pai. Porque nós nos regozijamos em Ti, nós nos alegramos em Ti. Adentramos por estas portas com ações de graças, com alegria, para Te louvar e Te bendizer. E nós queremos, Senhor, que assim também seja em Ti. Alegria, Senhor, regozijo, felicidade. Que o Senhor possa olhar para cada um de nós e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Que o Senhor possa, Senhor, chamar esta igreja de a tua igreja. Que o Senhor possa dizer que aqui na verdade estão os teus verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, aqueles que te amam, Jesus, aqueles os quais o Senhor pode dizer que o Senhor se agrada que nós te chamamos de Senhor, porque tu és o nosso Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez me conduzir, por mais uma vez me usar para semear a justiça e a verdade sobre a vida dos teus filhos. Que esta palavra dê o seu fruto, que os teus filhos tenham uma semana de vitória, que eles vejam a ministração dos teus anjos a favor de suas vidas e que haja, ó Pai, vários testemunhos do teu poder, em o nome santo de Jesus. Amém, amém, e toda a igreja diga amém. Aleluia. Aleluia.